Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Os espíritos, princípios inteligentes do universo, onde quer que estejam, eles irradiam através das suas mentes vibrações para os seres circunstantes, tanto encarnados como desencarnados. Os encarnados irradiam para os encarnados também. Os desencarnados também para os desencarnados. E nesta reciprocidade, tanto os encarnados como os desencarnados, eles interagem nos dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. De tal forma que quando pensamos, emitimos vibrações que vão atingir o universo inteiro. É como se nós dessemos um choque num elo de uma rede, certamente o choque vai repercutir no último elo da rede. Nós estamos imantados, todos, pelo nosso pensamento. Quando nós sonhamos, nós arquivamos durante o dia, durante a nossa vida, passando pelo nosso consciente, toda a nossa experiência vivenciada. Nada se perde. E esse arquivo está no nosso inconsciente. Quando nós dormimos, por exemplo, bloqueia-se o nosso consciente, aflora-se o nosso inconsciente e ele devolve toda a imagem ativada, embora muitas das vezes distorcida quando sonhamos. Às vezes a pessoa diz, mas eu sonhei com uma cobra, e sonhar com cobra não é bom. Não é que a pessoa sonhou com a cobra, é que ela passou talvez o dia inteiro pensando, olha, alguma coisa ruim vai me acontecer. Tem certeza. Ainda mais aquela pessoa que é terrível. Bom, já está arquivado no inconsciente. Quando a pessoa dorme, bloqueia-se o consciente, devolve-se a ficha arquivada e ela vai sonhar com cobra. Sábado passado, uma assistida nossa me perguntou, Aguinaldo, eu sonhei que a minha avó, já desencarnada, estava correndo para baixo e para cima como se estivesse num estado de loucura. E vieram os enfermeiros e seguraram-na, contiveram-na. O senhor acha que a minha mãe, a minha avó, está com problema no plano espiritual? Certamente ela associou aquela loucura com os enfermeiros contendo a sua avó para achar que ela estivesse muito mal. E eu perguntei para ela, você conheceu bem sua avó? Lógico que eu conheci. Ela era uma pessoa boa? Sim, doutor, era ótima. Uma pessoa maravilhosa. Quanto tempo faz que ela desencarnou? Já há muitos anos. Eu falei, olha, então tudo leva a crer que a sua avó está muito bem no plano espiritual, exatamente porque ela é uma pessoa boa aqui, não vai ser essa pessoa destrambelhada, conforme a sua mente criou, do lado de lá. Acontece que provavelmente você arquivou alguma mensagem na estada com a sua avó, talvez ela tenha dito de algum estado de loucura de alguém, referindo-se talvez ao mundo espiritual, e nessa livre associação você entendeu que a sua avó, nesse sonho, estivesse nessa situação embaraçosa. Esse é o sonho comum que a gente sonha à noite, depois de ter vivenciado aquela problemática durante o dia. Agora, existe outro sonho, que é o sonho reflexivo, que é um arquivo que nós fazemos, muitas das vezes em épocas remotíssimas, muitas das vezes encarnações passadas.
e à noite nós devolvemos aquela imagem arquivada no nosso inconsciente de uma forma até absurda, porque nós sonhamos com elementos que nós nem conhecemos, nem sabíamos que essas criaturas eram assim, de tal forma que é o reflexo de um arquivo feito em épocas remotíssimas. É o chamado sonho reflexivo. E o terceiro sonho, primeiro comum, segundo reflexivo, terceiro sonho é o sonho espírita, onde nós saímos do corpo, vamos para o plano espiritual, toda noite, entre aspas, nós morremos 8 horas, para reviver no outro dia de manhã, quando voltamos para o corpo, e nessa morte, entre aspas, aparente, desdobramos, saímos do corpo, vamos para o plano espiritual, e lá contactamos com os espíritos. E às vezes são experiências tão claras, tão cristalinas, que são os chamados sonhos espíritas, porque nós estamos vivenciando em espírito aquela experiência. Felizmente, nós não lembramos muito desse sonho espírita, porque 2/3 da humanidade vão para lugares não muito recomendados, vão para as quebradas, vamos dizer assim. Só 1/3 da humanidade é que vai para um lugar razoável e bom. Então, se 2/3 da humanidade vão para lugares não muito recomendáveis, se lembrassem dos sonhos, não seria muito bom, seria um desastre na nossa vida. E tem gente que faz questão de dizer, eu gostaria de lembrar o que é que eu vivenciei à noite. Não seria bom. É melhor ficar no ostracismo, no esquecimento, e muito menos ainda relembrar de vidas passadas. De tal forma que ao emitir as nossas vibrações mentais, nós estamos ligando com alguém. E o mundo espiritual, ele está sempre ligando conosco. O mundo dos desencarnados, sempre ligando conosco. No livro dos Espíritos, nós temos um estudo muito aprofundado sobre essa participação dos espíritos na nossa vida. Aqui o Kardec faz um trabalho sobre a penetração dos espíritos em nossos pensamentos. E ele questiona, os espíritos veem tudo? Lógico que vê. Os espíritos veem tudo. Alguns, nas suas limitações, até que não veem tudo, mas os espíritos superiores têm acesso a tudo. Sabem até o que nós estamos pensando. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Às vezes nós achamos que estamos escondendo dos outros o que nós estamos pensando. E há alguns pensamentinhos até complicados. Mas os espíritos estão vendo e percebendo o que nós estamos pensando. E o que é que eles pensam a respeito dos nossos comportamentos? Será que os espíritos estão assim ligados com o que nós estamos fazendo? Ou eles não estão nem aí? É evidente que os espíritos estão sempre muito ligados com os nossos comportamentos. E quando temos comportamentos bons, eles se alegram. E quando temos comportamentos em desequilíbrio, em desalinho, eles se aborrecem conosco. Então, eles não estão alienados, vivenciando as suas problemáticas totalmente distantes do que estamos fazendo. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos pensando, e o que nós estamos falando, e o que nós estamos fazendo. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta 459. Todo mundo sabe a respeito dessa pergunta, porque o Kardec questionou: os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, em nossos comportamentos? E a resposta foi a seguinte: muito mais do que imaginais. E de ordinário, são eles que vos comandam. Nós somos comandados pelos espíritos.
Mas quem? Quem vai nos comandar? Depende da nossa sintonia. Se a nossa sintonia for com espíritos bons, certamente seremos comandados por espíritos bons. Mas se os nossos comportamentos forem ruins, faremos uma ligação com entidades doentias, entidades inferiores, que vão se locupletar às expensas da nossa oferta. E, por consequência, sofreremos as consequências desta vibração emitida desses espíritos. E eles sugerem pensamentos? Sim, sempre sugerem. Os espíritos bons sugerem pensamentos bons. E os espíritos ruins sugerem pensamentos ruins. Depende pura e exclusivamente da nossa faixa vibratória. Se estivermos numa faixa vibratória inferior, aqui embaixo, estaremos à mercê dos espíritos ruins. Se estivermos numa faixa vibratória um pouco mais elevada, junto aos espíritos de condição mediana. E se nos elevarmos vibratoriamente, contaremos com o beneplácito do auxílio dos espíritos bons. E como distinguir esses pensamentos que são emitidos com os nossos? Via de regra, os primeiros pensamentos são nossos. Depois os outros são como se vozes viessem ao nosso pensamento e nós arquivamos essa mensagem e passamos a vivenciá-la. Então, via de regra, o primeiro pensamento é nosso, o segundo são dos espíritos. Agora, se nós estamos sempre pensando coisas ruins, pela nossa condição inferior, e de repente vem um pensamento bom, certamente é um pensamento de um espírito amigo que está querendo nos ajudar. Mas se nós estamos sempre pensando coisas boas e de repente vem um pensamento ruim, certamente esse pensamento é de um espírito ruim que quer nos infelicitar. E por isso nós precisamos redobrar nossa atenção, principalmente nessa situação. Quando nós estamos, por exemplo, angustiosos, ansiosos, e fazemos uma análise rápida, e não temos razão, porque às vezes a gente pergunta, você está angustiado por quê? Você está ansioso por quê? Algum problema? E a pessoa diz, Simão, até que não tem problema nenhum, eu estou angustiado e não sei por quê. Estou ansioso e eu não sei por quê. Podemos afirmar matematicamente que está havendo uma interseção de um espírito que está trazendo para nós a vibração emanada de si mesmo. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas angústias, com essas ansiedades, com esses sentimentos infelizes, quando não faz parte da nossa rotina. É aí que nós precisamos redobrar a nossa atenção para não entrarmos nessa faixa vibratória. Porque se a pessoa emite para nós uma angústia, e nós entramos na faixa e não nos cuidamos, e já damos aso à ligação com algumas coisas ruins que aconteceram lá atrás, e começamos a rememorar, e aí vem a tristeza. O espírito manda mais angústia, e nós somamos a nossa angústia, de repente nós estamos deprimidos. E quando não, profundamente melancólicos, e quando não, pensando até mesmo em morrer. Então nós precisamos ter muito cuidado com esses pensamentos que vêm e afloram de uma hora para outra, sem uma razão muito plausível. Certamente é indução de espíritos inferiores. E os espíritos aproveitam ou criam circunstâncias? Certamente muitíssimo. Os espíritos estão sempre aproveitando as circunstâncias e até criando algumas, para nos envolver nas nossas vidas. Eu posso dizer que na minha vida aconteceu uma coisa muito interessante. Um dia eu estava operando na Santa Casa. Terminei a cirurgia e um amigo disse assim para mim, vamos até o clube? Eu disse, mas o clube, uma quinta-feira, 11 horas da manhã, já terminou a cirurgia, você vai fazer alguma coisa? Eu falei, não, agora não, eu vou para casa almoçar, e na época eu morava com a minha mãe, eu almoçava com ela, se eu vou até em casa almoçar e depois vou para o consultório, não, vamos para o clube, vamos ficar lá um pouquinho, dar uma relaxada, depois você vai para lá, almoça e vai para o consultório. Tudo bem. E eu chego no clube, quem que eu encontro? A minha atual esposa.
nadando. E eu cheguei para o meu amigo e disse assim, eu vou casar com aquela mulher. E ele disse assim, mas como casar? Você conhece? Não conheço, mas eu vou me casar com ela. Mas como? Eu falei, pois então, ela está olhando para mim, ela está me paquerando, eu vou dar uma aproximada, vou conversar com ela e eu vou me casar com ela. E acabei, arrumei um jeitinho, conversei com ela, cheguei em casa e falei para minha mãe, arrumei a nora para uma sogra muito especial. E ela disse, mais uma, né? Eu falei, não, essa pode escrever, eu vou me casar com ela. Nos encontramos 4 vezes. Na primeira vez que eu encontrei meu sogro, eu pedi para me casar com ela. E ele não me conhecia, certamente já tinha tido algumas informações. E deu o aval. Que pena, né? Coitado, depois não sabe o genro que adquiriu, mas concordou e nós nos casamos. O que seria senão os espíritos aproveitando as circunstâncias? Porque ela saiu lá de Curitiba, estava no clube, eu estava operando e tinha um programa. E os espíritos arrumaram um jeito, pegaram um anestesista que nem tinha muita amizade com ele à época, ele me convidou, enfatizou, fomos para o clube para conhecer uma pessoa com a qual eu estou casado. E para alegria e felicidade minha. Então, veja como os espíritos interferem na vida da gente. Se eles não fizessem nada, possivelmente eu fosse para casa, não fosse encontrar essa criatura, não fosse me casar com ela, não tivesse meus 4 filhos, e eu estaria talvez numa situação bem diferente. Então os espíritos são caprichosos, eles interferem na vida da gente, eles aproveitam as circunstâncias, eles criam situações para que a gente possa ser endereçados para um devido programa. Quando os espíritos intercedem de uma maneira violenta, agressiva, tentando nos envolver de uma maneira maléfica, que seria a obsessão, eles conseguem nos obsediar? Depende. Depende da nossa faixa vibratória. Se nós tivermos uma faixa vibratória muito boa, eles não vão conseguir, mesmo porque eles não sobem para estarem onde nós estamos. Mas se nós descermos a nossa vibração e chegarmos na faixa dos espíritos obsessores, certamente aí vence quem tem mais poder mental. E aí mora o grande perigo em nossa vida. Eles primeiro jogam um pensamentinho. Às vezes nós entramos naquela faixa, assimilamos o pensamento, começamos até a pensar assim e depois agir assim. E nem nos damos conta de que aquele pensamento é diferente daquele que às vezes nós temos mantido na nossa vida. E às vezes até aquele pensamento veio, aproveitando já os pensamentos que nós já temos maléficos, aquilo soma, não quer dizer nada, e cria-se o primeiro vínculo com a entidade trevosa. Para depois ele estabelecer um vínculo maior, chegar a uma condição de maior envolvimento, e às vezes até nós também não percebendo, não achamos que estamos obsediados, a pessoa até começa a nos chamar a atenção, mas o seu comportamento está em desalinho, o que está acontecendo com você? Mas nós não aceitamos, não está vendo nada, é assim mesmo, coisa e tal, e damos continuidade ao processo exatamente pela ligação, para chegar num estado de subjugação, quando realmente o espírito passa a nos envolver e dominar de acordo com a sua intenção e o seu capricho. Aí veio a pergunta do Kardec, mas os espíritos tomam o nosso corpo? Ele está de posse do nosso corpo, o dono do corpo, que é o espírito obsediado, ele está fora? Não. Ele não tem essa possibilidade de tomar o corpo. O corpo é do espírito ligado a ele. O que vai haver é uma indução mental do espírito para a criatura obsediada. E tudo que o espírito quiser fazer com aquele corpo tem que ser através do seu dono, entre aspas, do espírito encarnado naquele corpo. Então não existe a possessão, tomei conta do corpo, não. Existe um envolvimento do espírito no processo obsessivo. E a partir daí, aquele espírito obsessor passa a dominar aquele espírito obsediado e ele vai agir através do seu próprio corpo.
Vem aí a outra pergunta. Se nós conseguimos nos libertar sozinhos de um processo obsessivo? Conseguimos. É necessário muita força de vontade. A pessoa precisa redobrar profundamente a sua força de vontade, porque sozinho não é tão simples. Porque há um envolvimento de alma para alma. E se aquele espírito é inteligente e sabe como nos envolver, aí fica muito difícil para nós sairmos sozinhos. Precisa realmente uma força de vontade hercúlea da parte do obsediado. E é fundamental a ajuda de terceiros, principalmente pessoas amoráveis, pessoas boas, que vão orar junto daquele indivíduo obsediado, vão conduzir aquela criatura para locais apropriados para serem tratados, esses indivíduos. Vai com o seu magnetismo, pelo amor que ele tem no seu coração, envolver aquela entidade obsessora e afastá-la, aí então pode dar a sua parcela de contribuição. Mas se for um espírito que queira ajudar, mas despreparado, e que esteja numa faixa vibratória negativa, por certo, não só não vai ajudar, como pode complicar muitíssimo aquele processo obsessivo. E existem fórmulas de exorcismo, como a gente vê em filme, alguém que vai fazer alguma coisa para afastar aquele espírito? Não existe. Não existe nenhuma fórmula de exorcismo, ou seja, para afastar aquele espírito. Pode fazer o que quiser em termos de usar de recursos que a pessoa dispõe, de cruzes, de águas fluidificadas, do que quiser. Usar outros elementos, nada vai fazer com que aquele espírito se afaste. Porque não existe propriamente o exorcismo, a retirada daquele espírito com determinadas fórmulas. O que pode haver é a pessoa orar, pedir ajuda dos espíritos superiores, com seu amor muito grande, envolver aquela entidade obsessora e obsediado, e contar com a ajuda de pessoas que estão familiarizadas com esse processo, principalmente pessoas que já estão familiarizadas com trabalho mediúnico, e então essa criatura vai ser muito bem assistida e afastada, conduzida e possivelmente envolvida pelas entidades espirituais superiores que estão ali envolvendo aquela criatura. Por outro mecanismo de fórmulas de exorcismo, serve apenas de chacota. O espírito vai rir, não vai dar bola e vai continuar a subjugar aquela pessoa. E nós sabemos, como já mencionamos, a importância da prece, a importância da paciência e, acima de tudo, do trabalho no bem, da parte das pessoas envolvidas naquele processo obsessivo. Porque nem sempre o processo é com a pessoa obsediada. Não, às vezes tem envolvimento com a própria família. Tem um livro do Divaldo, onde ele fala de uma moça que foi obsediada por um espírito que desencarnou durante uma guerra. A bem da verdade, ela tinha vínculo com o pai e também com aquele espírito, mas a proposta do espírito obsessor era perturbar o pai daquela criatura, que foi um general na guerra, que fez uma promessa para aquele espírito que desencarnou, que se acaso ele viesse a morrer como soldado, ele estaria dando assistência à sua família que morava no Nordeste aqui do Brasil. E como o general, depois do desencarno do soldado, não deu bola e não procurou a família, ele se sentiu no direito de cobrar e de vingar daquele general. E como não conseguia envolver aquela criatura, ele envolveu a filha, que de uma certa forma tinha um vínculo com aquele espírito desde encarnações passadas. Mas então há um envolvimento da família. Portanto, a família precisa se envolver com o processo obsessivo, orando, tendo paciência, fazendo o bem e buscando recursos em casas que estão abalizadas para ajudar nesse processo. Mas existem afeições dos espíritos para conosco? Os espíritos têm aquele carinho com a gente? Lógico que tem. Nós não temos afeição um pelos outros aqui, entre encarnados? Lógico que temos.
Nós amamos as pessoas, gostamos das pessoas, temos carinho para com as pessoas. Quando desencarnamos, não perdemos essa afeição. Os espíritos continuam se afeiçoando conosco, se afeiçoando entre eles também do lado de lá. Porque a morte não rompe nada. Da mesma forma que a pessoa tem afeição, também tem ódio. Tem sentimentos negativos que eram cultivados por essas criaturas antes de desencarnarem. E aí então, nós sabemos que os espíritos bons têm afeição para com os homens de bem. E os espíritos maus têm afeição para com os maus espíritos, encarnados em estado de viciação, ou chamados homens viciosos. Porque há uma sintonia vibratória. Os espíritos bons em sintonia com os espíritos bons encarnados. Os espíritos ruins desencarnados em sintonia com os espíritos ruins encarnados. E essa sintonia é muito forte em forma de uma afeição. Os espíritos que gostam de nós, certamente os espíritos que têm afeição por nós, e principalmente os espíritos superiores, eles se afligem com as nossas dores. Se afligem e bastante. Mas não com as dores físicas. Porque muitas das vezes eles sabem que as dores físicas são temporárias e são importantes para a nossa transformação espiritual. E tem até uma história de uma mãe que veio aqui na Terra para atender a súplica de um filho que estava com a cólica renal. E chegando, viu 2 espíritos superiores ao lado do filho que estava sofrendo de cólica renal. E ela já foi logo querendo atender o filho. E os espíritos superiores disseram, não, você não pode fazer nada para ele. Mas como? Ele orou, pediu minha ajuda, eu estava no plano espiritual, eu percebi que meu filho estava em sofrimento, e eu vim rápido para atendê-lo e eu vou ajudá-lo. Como não? Você não pode interferir no nosso programa. Mas como assim? Porque essa dor que ele está tendo, nós que colocamos nele. Mas como? Vocês são espíritos bons e fazem isso com meu filho? Pois então, hoje de manhã ele estava abandonando o lar, ia se encontrar com a sua amante, romper de vez com a sua esposa, abandonando os filhos, e por isso nós resolvemos colocar nele uma cólica renal, para ele ter assistência da família, principalmente da esposa, e demover-se dessa ideia infeliz. Então a senhora, mãe, vai embora, deixa que nós estamos cuidando do seu filho, e ele vai continuar com a cólica durante muitos dias. Então, às vezes, os espíritos permitem que soframos consequências físicas para a reparação de alguns males espirituais. Agora, o que aflige realmente os espíritos superiores que nos amam são as nossas mazelas morais. Quando a gente rouba, quando a gente critica, quando a gente infelicita, quando a gente rompe com os nossos compromissos, quando nós deixamos de cumprir os nossos deveres, quando nós temos algumas atitudes amorais. Isso realmente mexe muito com a cabeça dos espíritos encarnados que têm afeição conosco, porque eles estão tremendamente vinculados conosco. E muitas das vezes, quando um espírito desencarna, e nós ficamos aqui sofrendo amargamente, até nos revoltando com aquele desencarne, nós transmitimos para aquele espírito a nossa dor. E ele vai sofrer a consequência desta atitude infeliz. Certamente que o choro, a lágrima, a saudade é aceitável e até plausível para com o espírito desencarnado. E isso é até motivo de alegria e de um sentimento bom da parte dele. Mas quando nós começamos a apresentar um desespero, um sofrimento crucial e até uma revolta, passamos a agredir esse espírito desencarnado, fazer com que ele sofra por conta da nossa atitude infeliz. A simpatia dos parentes e amigos é igual dos estranhos? Logicamente que não. Os amigos e os parentes têm um sentimento, uma afeição muito maior para conosco depois que desencarnam do que os estranhos, logicamente, como acontece aqui na Terra também. Uma pessoa estranha às vezes pode chegar, se afeiçoar conosco por ligação do passado,
e até inexplicavelmente nos amar profundamente, sem nos ter visto nunca, é o amor à primeira vista, mas não é o que acontece via de regra. Nós estamos sempre sendo envolvidos por nossos amigos e parentes. E quando desencarnamos, não vai ser diferente. Os nossos amigos, os nossos parentes terão muito mais afeição do que os estranhos para conosco. E os espíritos, quando desencarnam, eles se lembram de nós? Boa pergunta, não é? Será que eles se lembram da gente? A resposta é óbvia, como sempre, as respostas são fantásticas dos espíritos. Se nós lembrarmos deles, geralmente eles se lembram de nós. Mas se nós esquecermos deles, eles também se esquecem de nós. Salvo raríssimas exceções, que apesar de esquecermos dos espíritos desencarnados, eles ainda continuam conosco. O que acontece também com os nossos amigos aqui da Terra. Quando a gente esquece de um amigo, não telefona mais para ele, não escreve mais para ele, não passa um e-mail mais, não dá nem bola para ele, que risco nós estamos correndo? É de não se lembrar de nós também. Por isso é muito importante, de vez em quando, a gente estar mandando um e-mail, telefonar, mandar ali um recadinho, fazer uma visita, para que nós estejamos acesos na mente dessas criaturas que nós amamos e que amam-nos. Porque se nós nos afastarmos, acontece que a distância é muito caprichosa, faz com que realmente fique muito difícil essa ligação mental entre nós e aquela criatura. Existem anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos? Existem. O que seria realmente um anjo da guarda? É um espírito amigo, um irmão espiritual, que já vem de épocas passadas, via de regra, ligados a nós, esses espíritos protetores. E eles assumem um compromisso de nos custodiar, de nos amparar aqui na Terra. E cuja ligação, às vezes, é até bastante prolongada. Pode prolongar depois que nós desencarnamos e até pode vir a acontecer numa encarnação futura. Agora, esse tempo de proteção é um tempo que vai de espírito para espírito, ou seja, do protetor para o assistido. Pode ser uma ligação muito longa do passado para uma continuidade no porvir, como também pode ser uma ligação de apenas uma encarnação. Agora, do momento em que o espírito assumiu o compromisso, já é uma ligação obrigatória. Aquele espírito, como espírito protetor, como anjo da guarda, não pode mais abrir mão do seu compromisso. Até a ligação poderia ser uma proposta voluntária, mas do momento que assumiu o compromisso, é uma proposta definitiva. Ele assumiu e vai cumprir o seu desiderato, de nos amparar durante a nossa existência. E essa ligação é de 24 horas, é de dia e de noite. E muitas das vezes, quando nós saímos à noite e dormimos, estamos em contato com o nosso anjo da guarda. E ele vai fazer uma análise rápida do que nós estamos fazendo. E via de regra, na grande maioria das vezes, ele vai dizer, olha, o que você está fazendo não é legal. Você tem um programa de fazer isso, então atente para esse detalhe. Amanhã cedo, reveja o seu programa e comece a fazer isso. E nós estamos sempre orientados pelo nosso anjo guardião. E essa proteção é exclusiva ou ele pode proteger duas pessoas ao mesmo tempo? Apenas um indivíduo. Para cada pessoa tem um anjo guardião. Se ele realmente resolver também proteger um outro, não com exclusividade, ele pode também proteger, embora aquela criatura já tenha seu espírito protetor. Ele também pode ajudar, mas a exclusividade é do seu espírito assistido aqui encarnado na Terra. E quando ele quiser afastar do seu programa de amparar aquele espírito que está encarnado, ele pode? Pode, mas ele vai deixar alguém no lugar dele. Veja como os espíritos são disciplinados, são sérios, são cumpridores dos seus deveres.
Diferentemente das pessoas que estão encarnadas aqui na Terra. Larga o outro falando sozinho, tem um compromisso, não está nem aí com ele, deixa para lá, o outro toma conta, eu estou indo, estou vazando. Às vezes quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e deixa de fazer aquilo que é mais importante e se perde na trajetória da vida, de tal forma que os espíritos são sempre um exemplo para nós. Por isso que é importante a gente estar estudando as obras de Kardec, para entendermos o significado dessa inter-relação dos espíritos conosco, aprendendo com eles e executando o nosso plano de ação. Abandono da proteção existe. Mas como? O espírito protetor nos abandona? Abandona. Mas como? Você não acabou de falar que ele fica 24 horas, tem um compromisso? Não. Isso quando a coisa está fluindo conforme ele tem agido na sintonia com o assistido. Mas vamos pensar, um espírito que está ligado conosco, com carinho, com afeição, com esmero, com zelo, e ele fala, e nós só fazemos tudo errado, diferente do que ele se propôs, o que ele vai fazer conosco? Vai abandonar, literalmente vai abandonar. Aí nós, como é que vamos ficar? Ué, por conta da nossa própria sorte. Esse abandono não é definitivo, mas é temporário. E quando é que ele volta? O dia que nós resolvermos ouvi-lo. É quando a gente começa a orar e dizer, oh meu Deus, me ajuda, porque aqui está muito complicado, eu já me meti em várias frias, faça alguma coisa por mim. Aí nós já estamos começando a abrir uma receptividade. E o espírito protetor diz, deixa comigo, vou me aproximar de novo. E tenta colocar de novo as suas propostas. Se nós fizermos o vínculo, aceitarmos, ele volta e assumimos novamente. Mas se de repente também não criarmos o vínculo e continuarmos nas mesmas atitudes infelizes, mais uma vez ele vai embora e nos deixa falando sozinho. Então, quem quiser um espírito protetor do lado 24 horas por dia, precisa estar atento também para as observações dos espíritos protetores. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. De uma maneira geral, os espíritos interferem na vida de uma maneira geral? Lógico, mais do que nós pensamos, e bastante. Por exemplo, eu falei desse encontro fortuito. Quantas vezes os espíritos provocam um encontro fortuito, ocasional? Eu encontrei a pessoa, nem sei porquê. Um dia eu saí aqui do centro e tinha uma pessoa que estava sofrida. Aguinaldo, mas eu estou precisando de arrumar um emprego, eu estou numa situação tão difícil. E você não pode me ajudar? Meu filho, o que você faz? Eu sou motorista, eu conserto as coisas em casa, eu não sei de nada, mas de repente, né, saí daqui, fui para casa. Cheguei lá, quem que estava? O meu amigo. Aguinaldo, você não sabe do motorista, não? Aí eu falei assim, nossa, eu sei, agora, já liguei para o meu amigo aqui do centro, posso falar isso, é o Wilson, que trabalha aqui conosco, ele pode testemunhar isso. Wilson, procura o meu amigo, que era o Silvio, procura o Silvio, entraram em contato, já ficou empregado e a partir de então a coisa fluiu. O que aconteceu? Parecia, foi por acaso. Acaso coisa nenhuma, os amigos já estão trabalhando por trás. Quando a gente tem mérito, os espíritos fazem tudo por nós e fazem mais até do que nós merecemos. Então eles intercedem muito. Por exemplo, se uma pessoa tem um karma e tem que cair da escada, os espíritos fazem com que a gente caia da escada? Fazem. Meu Deus, mas não vai proteger, não? Não, vai fazer que a gente caia da escada. O programa é cair e quebrar o braço, e vai cair, vai quebrar o braço. Mas os espíritos vão quebrar a escada para ela cair conosco? Não. Eles não interferem na lei da natureza. Se a escada é firme, pode subir 2, 3 que ela não vai cair. E nem os espíritos não vão derrubar a criatura dali. O que o espírito vai fazer é induzir a pessoa a subir numa escada que já está velha, com possibilidade de quebrar, como realmente acontece, e quebra. Por exemplo, se uma pessoa tem que ser fulminada por um raio debaixo de uma árvore, os espíritos pegam aquela pessoa, levam para debaixo da árvore e jogam um raio em cima da árvore para pegar a pessoa? Não. Os espíritos já sabem que pela natureza, pelas suas leis,
vai cair um raio naquela árvore. Então, induz aquela pessoa a se refugiar debaixo daquela árvore. E realmente vai acontecer por fulminar aquela pessoa. Ah, mas os espíritos fazem maldade assim? Na nossa visão é uma maldade, mas na visão deles não é. A pessoa tem um programa, tem que passar por aquilo e eles vão contribuir para que aquilo aconteça. Na nossa visão é uma maldade, mas na visão divina é uma lei natural que vai acontecer na vida de todos nós. Por exemplo, um tiro. Alguém dá um tiro na pessoa e a pessoa não tem que receber aquele tiro. Os espíritos vão lá, colocam a mão na bala e tiram a bala do trajeto? Não. Do momento que a bala saiu, ela vai chegar no seu fim. O que os espíritos podem fazer é fazer com que aquela pessoa que esteja mirando, na hora vem um cisquinho no olho, ou vem uma coceirinha, ou vem alguma coisa que ela distrai e perca o foco. Ou aquela pessoa que vai ser atingida, naquele exato momento, tem alguma coisa que ela movimente e saia da direção da bala. Tem um livro do André Luiz, onde um mentor responsável por uma área no plano físico aqui, na nossa região, porque cada área tem um espírito responsável. E então uma pessoa foi atingida por uma bala. E o André Luiz chegou para ele e disse, mas como? Você estava responsável por essa região, permitiu que aquela pessoa tomasse o tiro, por que você não zelou por ela? Aí aquele espírito disse para André Luiz, olha, eu até que tentei fazer tudo para aquela pessoa mudar de trajeto. Mas ela estava tão envolvida com pensamento negativo que eu não consegui fazer nada por ela. Infelizmente ela veio nesse ambiente e acabou por ser baleada. Então veja que os espíritos também tentam, às vezes, e não conseguem fazer aquilo que está no programa. Porque nós, às vezes, atrapalhamos o esquema deles. Mas que eles tentam fazer tudo para nos ajudar, nenhuma dúvida com relação a isso. Tem muita gente que quer ficar rico, não tem? E pedem, oh meu Deus, manda um dinheiro para mim. Os espíritos permitem? Permitem. Os espíritos bons? Sim. Mas como? É porque, às vezes, é um teste para a pessoa. Eles sabem que ter dinheiro na mão é um perigo. E eles permitem para testar a pessoa. Porque a riqueza é realmente um teste muito complicado para o espírito. Agora, os espíritos infelizes são os que mais ajudam a pessoa a ficar rica. Porque eles sabem que é o motivo de queda da pessoa. Então, se alguém ficar rico aí, está mais sendo ajudado pelos espíritos inferiores do que pelos espíritos superiores. Porque a gente sabe que a fortuna é mais motivo de queda do que de elevação espiritual. Embora, aqui na Terra, pouca gente saiba disso. Se for para escolher entre a riqueza e a pobreza, todo mundo vai escolher a riqueza. Mal sabendo que espiritualmente é mais complicado. Então, quando alguém for pedir a fortuna aí, fique esperto. Via de regra, vai entrar um espiritinho meio infeliz, imperfeito, que vai ajudar o nego a ficar rico. Só que depois se acautele, porque não é fácil adquirir uma riqueza, porque via de regra mais se compromete do que pode tirar proveito em nível espiritual. Agora, quando a gente é agraciado, a gente tem que agradecer? Sim. Quem? Agradecer primeiramente a Deus, porque nada do que eu disse até agora deixa de acontecer ou acontece a não ser com aval de Deus. Então, se a gente pede ajuda, alguma coisa, e essa ajuda vem, a nossa gratidão primeiro é para com Deus e depois para com o espírito amigo que nos ajudou. A bem da verdade. Às vezes a pessoa agradece, eu agradeci ao santo fulano de tal, o espírito fulano de tal, mas a nossa gratidão deve ser primeiramente com Deus, porque nada acontece sem o aval do Criador. E nós somos filhos de Deus. Deus nos ama, é nosso Pai e tudo provém por conta da sua misericórdia. E nós devemos agradecer sim. E o Kardec perguntou, e aqueles que não agradecem? Simplesmente estão se portando como verdadeiros ingratos. E eu posso assegurar que nós todos aqui somos ingratos.
Porque nós somos agraciados todos os dias por tantas bênçãos. E muito raramente nós fazemos uma prece de gratidão a Deus. E até achamos que estamos donos da verdade, com toda a bola. E achamos até que Deus tem que nos assistir. E quando somos assistidos, muito raramente agradecemos. Ação dos Espíritos sobre o fenômeno da natureza. Olha, na natureza, de uma maneira geral, os Espíritos estão sempre agindo. Os Espíritos superiores eles sempre agem com inteligência. E quando, no aspecto material, intercedem espíritos inferiores. Muitas das vezes são espíritos que não estão ainda na condição humana. São chamados elementais, que trabalham junto da natureza. Espíritos que um dia vão reencarnar como humanos, mas ainda não são. E eles interferem na natureza para que haja o fenômeno da natureza. Qual o objetivo dessas intercessões dos espíritos na natureza? É para atingir o homem? Também, mas na grande maioria para harmonizar as forças da natureza. Muitas das vezes o homem paga o tributo por consequência daquele fenômeno, mas a proposta nem sempre é atingir o homem, é harmonizar a força da natureza. Quando muda uma placa dentro da Terra e que ela desloca e provoca um tsunami, algum outro fenômeno, isso aí, a finalidade por conta disso, fazer com que o homem seja atingido. É para que haja a harmonia da natureza. Quando vem um vento, um vendaval, é para atingir a região? Não, é para harmonizar as forças naturais. Quando vem um inverno, daquele inverno causticante, é para agredir o homem? Não, é para dizimar alguns insetos, alguns elementos que estão sendo nocivos para a natureza. Mas o homem entra no contexto? Sim. Paga às vezes o tributo quando ele tem que passar por aquela experiência. Então os espíritos intercedem até nas forças naturais. Mas é Deus que age na natureza? Não. Deus usa os espíritos para agirem na natureza, porque Deus não se ocupa diretamente disso. Certamente que Deus tem trabalhos muito mais além do que ficar interferindo aqui na natureza do nosso planeta, por exemplo. Isso é por conta dos espíritos inteligentes, espíritos superiores, espíritos inferiores fazerem um trabalho mais material. E numa tempestade, por exemplo, grande, há necessidade de muitos espíritos? Sim, diz os espíritos a Kardec, muito mais do que nós imaginamos. São muitos espíritos que intercedem para que haja um fenômeno como uma tempestade. Um espírito sozinho não daria conta de fazê-lo. Os espíritos interferem nas guerras? Sim. Ato hediondo? Sim. Por que há guerra? Essa pergunta o Kardec tem, mas por que Deus permite que haja guerra? Para evoluir a humanidade. A guerra não foi criada por Deus, foi pelo homem. Mas através da guerra, Deus usa de alguns elementos para fazer evoluir a humanidade, porque nesse exato momento tem solidariedade, tem busca mental de alguns recursos para melhorar aquela situação de ruína. Então há um progresso por conta da guerra. E os espíritos participam da guerra. Logicamente, os bons tentando modificar aquele panorama, evitando a guerra e até mesmo tornando a guerra muito curta, sem grandes males. Ao passo que os espíritos inferiores se acumpliciam daquelas situações danosas, vão instigando os generais, os combatentes, levando a uma guerra de profundas reflexões, de reflexos danosos, por conta da guerra que sempre é muito infeliz. E quando o espírito desencarna, continua guerreando, infelizmente continua. Às vezes uns mais elevados distanciam e largam a guerra, mas outros continuam guerreando. E tem o adversário como inimigo, mesmo desencarnado? Na grande maioria, sim. Continua tendo os espíritos desencarnados do outro lado como inimigos, tentando agredi-los de alguma forma, até que mais tarde vão acordar, percebendo que não mais estão encarnados, modificando aquele panorama e não intercedendo mais na guerra propriamente dita.
Então os espíritos participam de tudo que diz respeito à nossa vida. Finalizando, existem pactos entre nós e os espíritos? Aquele pacto, digamos, a pessoa, como outro dia veio um moço aqui e falou assim, doutor, não, estou tão preocupado que eu fiz um pacto com o diabo, e agora, o que será da minha vida? Eu falei, olha, não vai acontecer nada. Mas como? Eu fiz um pacto com ele. Meu filho, não existe isso. O pacto é mental. Se você estiver numa afinidade vibratória com os espíritos inferiores, não precisa nem fazer pacto. Eles já vão aproveitar você e levar a uma situação muito complicada. Agora, se você sair da faixa vibratória daquele espírito e estiver numa condição muito boa, rompe-se definitivamente o pacto. Então não existe propriamente esse pacto entre a gente e os espíritos trevosos. O que existe é sintonia vibratória. Nós precisamos bloquear essa sintonia negativa, melhorar nossa sintonia positiva, para que esse pacto exista realmente com os espíritos bons e seja muito definitivo. Mas tem aquela história de vender a alma para o diabo, para que fique isso, aquilo, rico, milionário, coisa e tal. Não existe isso. Existe o pacto mental. Não precisa nem vender a alma. Basta apenas fazer um vínculo mental. E se nós fizermos, e aquela entidade fizer com que nós tiremos proveito daquela situação, nós já ficamos comprometidos com aquela entidade. E que vai nos cobrar por consequência. Então essa história de ficar procurando os espíritos inferiores para que possam nos ajudar a atingir um patamar, fique esperto. Podemos até conseguir, mas depois vem o compromisso da vinculação com aquela criatura e ela pode nos expor a situações embaraçosas. Então é fundamental que estejamos usando muito bem a nossa vibração. Existe feitiçaria? Olha, propriamente não existe. Existe sintonia vibratória. Mas não existe feiticeiro? Existem pessoas que têm um magnetismo com a mente voltada para o bem e que pode prejudicar alguém desde que a pessoa esteja na faixa. Pergunta 551 do Livro dos Espíritos. Alguém pode, com poder oculto, com a ajuda de um mau espírito, com um talismã, fazer mal para alguém? Resposta, não. Deus não permitiria. Desde que a pessoa não tenha que passar por aquilo, podemos fazer macumba, despacho, o que quiser. Nada vai acontecer com aquela pessoa. Mesmo porque não existem essas fórmulas mágicas de macumba e que vai acontecer. Podemos matar bode, cabrito, galinha, não vai acontecer nada por conta disso. O que vai acontecer é por nossa vibração mental. Não precisa nem despachar nada, nem fazer nada, basta apenas que vinculemos mentalmente no mal. E isso já é problema para nós e para quem queremos agredir. Se essa pessoa não tiver que passar por isso, porque é uma pessoa muito boa, dentro da justiça divina, está isenta da situação, o mal volta para nós e não atinge essa pessoa. Então não precisamos ter medo de macumba. Nenhum medo. Nenhum. Precisamos ter respeito por aquelas pessoas maldosas e fugir delas. E até orar por elas. E procurar nos melhorar para que estejamos fora dessa situação. Finalizando. Mas uma pessoa, entre aspas, que tem um magnetismo, pode ter o dom da cura? Sim, pode. Mesmo um feiticeiro, entre aspas, pode curar? Pode. Do momento que ele tem esse magnetismo e de repente ele usa esse magnetismo para o bem, ele pode fazer verdadeiras curas. Logicamente que ele tem que deixar de ser uma pessoa maldosa, antes como, entre aspas, feiticeiro fazendo mal, agora feiticeiro, entre aspas, que é aquele que tem um magnetismo e uma segunda vista, canalizando para o bem, e nesse toque com seu magnetismo ele pode curar. Existe bênção e maldição? Olha, não existe. Eu vou amaldiçoar o fulano. Está perdendo tempo. Mas eu vou abençoar o fulano. Não vou dizer que está perdendo tempo. Talvez até pode dar certo. Mas vai depender da criatura que está sendo buscada com a nossa vibração. Por exemplo, eu vou orar, pedir pelo fulano. Oh, meu Deus, ajude o fulano. Logicamente que muitas forças já estão sendo canalizadas para ajudar o fulano. Mas ele vive fazendo coisa errada. Faz 1, 2, 3,
Vocês acham que aquilo que eu estou pedindo vai acontecer com ele? Provavelmente não. Ah, mas eu vou amaldiçoar o fulano porque ele tem que se arrebentar. Mas é uma pessoa boa. Vocês acham que essa maldição vai atingir o fulano? Provavelmente não. Então fica quase que um estigma. Bênção para os bons e maldição para os maus. Se nós tivermos que fazer alguma coisa, logicamente vamos abençoar. Em forma de vibração positiva, orando para que aquela pessoa esteja bem. Mesmo que ela seja uma pessoa infeliz, com atitudes infelizes, uma pessoa desastrada, vamos orar, vamos abençoar, vamos pedir ajuda, que de repente, numa certa hora, ela pode estar receptiva e aquela ajuda que estamos pleiteando vai a favor dela e ela pode modificar o seu panorama vibratório. Os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que imaginamos. E de ordinário, são eles que nos comandam. Mas para que sejamos comandados pelos espíritos bons, é necessário que hajamos com caridade. Que sejamos dóceis, bondosos, indulgentes, caridosos. Segundo o nosso irmão Chico, façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. Aquele que vai advogar a nossa causa junto aos espíritos superiores, que por certo tem a intenção sempre de nos ajudar. E muita paz a todos.